Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Monique, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que parece muito banal, mas é extremamente importante para quem deseja a aprovação em concursos públicos, que é a disciplina. Eu tenho um lema que é o seguinte: a disciplina dói até não doer mais. E o que eu quero dizer com isso? Eu digo que a disciplina ela se compara muito com o início da academia, quando você resolve começar a fazer exercícios físicos depois de um longo tempo. Como é que acontece? Nos primeiros dias dói muito, né? Os seus músculos ficam todos doloridos, até pentear o cabelo fica difícil e parece que aquela dor não vai cessar nunca. E é da mesma forma que acontece quando você estuda para concurso público. Quando você senta naquela cadeira para estudar nos primeiros dias, a lombar dói, a cabeça dói, um passarinho cantando ali perto da sua janela te incomoda, a sua mão fica doendo de tanto mexer na caneta ou no mouse, né, ou digitar no computador. Qualquer som diferente que passe perto de você acaba te incomodando e te distraindo dos seus estudos. Da mesma forma que acontece quando você está fazendo os exercícios pela primeira vez. Você fica todo desengonçado, qualquer atividade diferente na academia acaba te distraindo da sua série. Então eu digo que os primeiros dias de academia, os primeiros dias estudando de forma disciplinada são muito semelhantes. Mas são dores que, conforme o tempo vai passando, conforme você vai executando essas tarefas diariamente, sem falhas, você vai se acostumando e essas dores vão desaparecendo. E o que acontece? Depois de 1, 2, 3 semanas, aquela dor que você sentia ao começar a estudar, aquela dificuldade enorme para acordar mais cedo ou para estudar um pouquinho até mais tarde, sem cair no sono, acaba ficando, eu não digo fácil, mas menos difícil, concorda? Da mesma forma que na academia, você vai conseguindo colocar um halter com um pezinho um pouquinho mais, né, mais forte, mais pesado, coloca mais 1 quilinho, mais 2 quilinhos, e aquele peso que você usava nos primeiros dias, né, com uma força total, agora servem só como aquecimento. E é da mesma forma nos estudos para concurso, para outras provas também. Tudo que era muito difícil agora vai ficando um pouco mais leve. Não dizendo que seja fácil ser disciplinado, mas acaba virando uma rotina. E a partir do dia, do momento que você percebe que a sua atividade de estudar, de acordar cedo ou de dormir até mais tarde para estudar de uma forma regular, fica mais natural para você, você adquiriu a disciplina. Você não está apenas buscando, você já se torna uma pessoa disciplinada, assim como acontece quando você vai começar a se exercitar na academia e depois de um mês, 2 meses, você já começa a sentir falta de ir para academia fazer exercícios físicos, né? Eu digo que quando eu comecei a estudar, apesar de eu ter sido militar da Força Aérea por quase 12 anos, as pessoas sempre diziam, né? Nossa, mas você já era muito disciplinada porque você já era militar, então com certeza foi mais fácil. E eu posso concordar em partes, porque, de fato, o militarismo ele se baseia na disciplina e na hierarquia. Então eu tinha que ser muito disciplinada e fazer tudo da forma correta, sem maiores atrasos, sem erros, nada disso. Mas na maioria das vezes tinha alguém ali que eu tinha que obedecer aos comandos, né? Tinha uma hierarquia. E quando eu comecei a estudar para concursos públicos, né, para provas e tal, eu não tinha alguém para obedecer. Era eu, né? Não tinha alguém, por exemplo, não tinha uma prova ali, essa semana, sexta-feira, eu vou ter uma prova, então eu tenho que estudar, porque essa prova vai me fazer conseguir o diploma da minha graduação, por exemplo, em matemática que eu tenho, né? Eu não tinha algo ali, entre aspas, físico, que realmente tinha como um resultado a curto prazo, ao contrário do que num concurso público, por exemplo, que o resultado acaba sendo muitas vezes de médio a longo prazo, na maioria das vezes.
E eu não tenho aquela perspectiva muito física de quando eu vou conseguir alcançar o meu resultado, de quando eu vou conseguir ter o prêmio pela minha disciplina, que no caso de uma faculdade, né, fica muito mais visível e muito mais fácil de enxergar. Então, assim, o fato de eu ter sido militar com certeza ajudou, mas a disciplina que eu tive que adquirir para conseguir estudar, ela também foi moldada dia após dia, passo após passo. Então, assim, não foi de uma vez que eu comecei a acordar às 4h30, 5 horas da manhã para começar a estudar, ou que eu fiz de uma hora para outra 5, 6 horas de estudo diário, sem maiores esforços, porque eu já era militar antes, nada disso. Eu comecei de uma forma gradual, 1, 2, 3 horas, até que chegasse um momento que eu estava estudando 6, 7, 8 horas por dia de forma natural, porque eu era disciplinada e eu tinha conseguido me disciplinar até aquele ponto. Isso não quer dizer que eu não ficava cansada. A disciplina, ela pode deixar de ser dolorosa, mas ela traz um cansaço, né? Isso é normal, ninguém aqui é robô. E você, quando começar a estudar para concurso público, ou no caso, né, que a gente tem feito aqui a relação, começar a ir para academia para melhorar a sua saúde física ou mental também, você vai perceber que ir para academia depois de 2, 3 meses vai continuar a ser cansativo, porque você vai se colocando novos desafios, né? Mas vai ficar menos doloroso que no início. Da mesma forma, é para concursos públicos. Você, inicialmente, né, como acontece na maioria das vezes, vai começar a estudar para concursos de carreira, por exemplo, de ensino fundamental ou ensino médio, e conforme você for passando, conforme você for se aprimorando nos estudos, né, adquirindo uma carga horária de estudos legal, você vai começar a galgar provas mais difíceis de ensino superior, como de auditor, de analista, né, policial federal, todos esses cargos que exigem um nível superior e uma complexidade maior que essas provas de nível mais básico, tá bom? Então, isso é muito natural. Você não vai deixar de ficar cansado, mas a disciplina vai fazer parte de você. Você não vai buscar aquilo como se fosse algo muito difícil. Você já vai ser uma pessoa disciplinada. E você vai perceber que quando você se sentir uma pessoa disciplinada, aquele dia que você não conseguir estudar, você vai sentir falta. Aquele dia que você, por exemplo, não conseguir ir na academia, você vai sentir falta e você vai se sentir um pouco culpado, né, de não conseguir. E isso é um bom sinal. É claro que não pode ultrapassar limites. Por exemplo, você tá mal, você tá doente, não, hoje eu tenho que estudar de qualquer forma, porque senão isso aqui vai destruir todo o trabalho que eu fiz. Não, você precisa manter uma constância, uma disciplina, para que assim que essa tempestade na sua vida ali que tá te impedindo de estudar, de fazer aquilo que você precisa passar, você voltar à sua rotina anterior, porque a disciplina, depois que você adquire, depois que você pega aquele hábito, ela fica mais fácil de você retornar, tá bom? Então, pessoal, voltando àquilo que eu tinha falado antes, a disciplina ela dói até não doer mais, até se tornar algo intrínseco a você. Então, quando você começar a pensar em estudar para concurso público, lembre sempre de que essa palavra, esse termo, disciplina, tem que fazer parte da sua vida. E você vai perceber que isso vai melhorar a sua vida, não somente no aspecto dos estudos, vai melhorar a sua vida talvez na parte financeira também. Não sei se na parte de saúde, na parte física vai melhorar tanto, mas tende a melhorar porque conforme a gente vai estudando e vai marcando melhor nossos horários no dia, a gente vai se organizando melhor e delimitando melhor os tempos que nós temos durante o dia para cada coisa, seja estudo, seja família, seja eu mesma, né, a própria pessoa, ou seja, atividade física, enfim, você vai perceber que a disciplina, ela não te priva, ela te dá uma liberdade de escolha, tá? E a disciplina para concursos públicos, para estudos de concurso público, ela pode te privar ali no início de fazer coisas supérfluas que você fazia e não percebia que te tomavam tanto tempo. Mas depois que você consegue o seu cargo público, sua aprovação, aquele salário que cai no dia certinho, né, todo mês lá na conta, você vai perceber que ela te dá uma liberdade de escolher o que você vai comprar para comer na sua casa, que plano de saúde você vai escolher, que viagem que você vai fazer. E é uma liberdade que não se priva somente a você.
ela se estende a toda a sua família e todos aqueles que torceram e fazem parte da sua rotina, tá bom? Então, nesse vídeo eu quis trazer essa mensagem para vocês que sentem que ainda não estão tão disciplinados quanto deveriam e mostrar que, de fato, isso é algo que pode mudar toda a sua vida. E não precisa que você faça grandes avanços de uma vez. A disciplina, ela depende sempre de mais um passo. Então, dê esse primeiro passo e, posteriormente, vá dando outros passos diários, pequenos, mas que no final vão construir uma linda caminhada. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!